Bom, a gente agora está entrando no vídeo 20. Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com pulsão. Não tem como trabalhar com fenômeno psicossomático sem trabalhar com pulsão, porque o camarada está lá com a pulsão de morte, você tem que fazer todos os esforços para fazer essa deflexão em pulsão de vida andar. Falei para vocês dos estágios por onde a libido anda, e as pulsões de vida vão fazendo, né? A pulsão oral, anal, genital. Isso vai ser pro resto da vida. Marcou, você vai fazer uso. Muito bem. A pulsão é um dos conceitos fundamentais descobertos pelo Freud. O inconsciente, a gente trabalha o tempo inteiro com o inconsciente. Eu não falei dele porque, obviamente, um analista trabalha com o inconsciente. A consciência é um problema para psicólogo se distrair. A pulsão, a repetição, que tanto é aquela coisa que você fala assim, ai meu Deus, só acontece comigo sempre isso. Então, tanto é a repetição que a vida te traz, que é do automaton da vida, que faz você sempre encontrar com o acaso da mesma maneira, como é a sua compulsão de repetição, de fazer aquilo o tempo inteiro e comer o tempo inteiro e tereré. Então, o conceito de repetição é abrangente e também a gente vai ter que trabalhar com ele, porque ele também ajuda a colaborar para que a doença não saia ali. O fenômeno psicossomático já está ali, mas ele não se desfaz, porque você está trabalhando no amigo. E a transferência. O camarada tem que estar em transferência com você. Você está fazendo o papel de alguém a cada dia para ele. Sendo que tem um elozinho que liga você a ele. E esse elozinho, você não sabe qual é. Pode ser o seu nome. Tinha uma moça que veio porque ela soube que eu uso o nome Lúcia normalmente, mas meu nome é Lúcia Helena. E ela veio quando ela soube que eu chamava Lúcia Helena, porque é o nome da pediatra dela. Então, eu pensei, pronto, estava aí. Ela ligou aí, a pediatra que cuidava dela, ela veio para o pediatra dela. Então, existe isso, né? A transferência tem que ter sempre lá que chama de um S, que é um significante qualquer que faz essa ligação. Bom, voltando para a pulsão. A pulsão, eu falei para vocês que tem um parentesco com o narcisismo, com essa coisa de querer estar na morte, no nirvana, né? Não fazer coisa nenhuma. Quando ela sai desse estágio de morte, esse movimento do estágio de pulsão de morte para a vida, ela funciona por 4 coisas distintas. Ela tem a fonte, ela tem um impulso, ela tem um objeto que ela está tentando alcançar e ela tem um alvo. Eu não vou tratar disso agora, eu vou tratar só da questão do objeto porque eu falei do narcisismo. O narcisismo eu dei para vocês quando eu dei o estágio de espelho lá no Lacan, tá no YouTube. Quem quiser ver o estágio de espelho é interessante. Como é que nasce o sujeito do inconsciente? A história do Narciso, todo mundo conhece, né? O Narciso era um menino que era muito bonito, nasceu lindo, a mãe dele queria proteger o filho de qualquer desgraça. E então, ela vai ao oráculo. Naquela época, as pessoas consultavam o oráculo, onde ficavam as pítias, as pitonisas. E elas, na verdade, o oráculo de Delfos, por exemplo, ele é posicionado num lugar por onde emanavam vapores dentro da Terra. O dia que aquilo houve um acidente geológico qualquer, parou de emanar vapor, acabou o oráculo. Elas eram piradinhas e aí elas diziam as coisas e tal. Você ia lá se consultar com o oráculo. E a mãe do Narciso foi lá, e aí que ela queria garantir a vida do filho dela a qualquer preço. A resposta do oráculo, que era sempre uma resposta, uma frase e pronto, até que ele se veja. Então,
A mãe criou ele livre, correndo pelos campos, solto, mas ele não podia se ver, não podia ter nada que fosse um espelho na frente dele para ver a cara dele. Foi assim que o Narciso foi criado. Um dia, entretanto, passeando lá pelos campos, o Narciso vê o lago. E aí ele olha o rosto dele no lago. E ele fica fascinado com a beleza que ele estava vendo, que ele não sabia que era ele. Era ele. E aí ele se atira e morre. Bom, esse narcisismo a gente chama do narcisismo primário. É diferente quando a pessoa fala assim: ah, o fulano não tem autoestima, ou o fulano tem um ego muito grande, ou isso aí já é o narcisismo secundário. E, aliás, é por algum problema que ocorre com este narcisismo secundário, quer dizer, o seu ego, de alguma forma, explodiu, você perdeu o emprego, você perdeu alguma coisa, você perdeu uma importância, você foi ofendido, você foi machucado, você, enfim. É que você começa a desenvolver a tal da doença, que vai dar um fenômeno psicossomático. Às vezes é fenômeno psicossomático. E para ser, ele tem várias condições que eu vou dar aos poucos do curso. Mas de qualquer maneira você começa a adoecer, porque o ego, eu já mostrei para vocês num outro vídeo também, que está dentro do YouTube, lá no Mundo Psi, é que nem um vaso de flores. Começa a perder as flores do ego, do vaso, o vaso vai ficando minguado. E aí, quem é você? Você não é mais importante na vizinhança, você não tem mais o dinheiro que tinha, não pode usar o carro que usava, sua mulher foi embora, enfim. E você vai, se você tem possibilidade de adoecer, se você está posicionado para isso, vai embora. Esse já é um narcisismo secundário. As pessoas falam muito em autoestima, não tem autoestima, é baixa, é alta e tal. Na verdade, está falando de narcisismo secundário. O primário não. O primário é essa coisa que tem esse parentesco com morrer mesmo. Então, quando eu peguei o rapaz, eu peguei porque para eu poder dar a questão da pulsão de morte, é preciso que vocês tenham uma noção do parentesco disso com o narcisismo, que foi um assunto discutido, trabalhado por Freud e retirado da ideia do Narciso. O Narciso, quando se viu, acabou, ficou por ali mesmo, morreu, não queria mais outra coisa. Como aquele rapaz que eu falei, se ele ficasse deitado entre o pai e a mãe, estava de bom tamanho para ele, não precisava mais nada na vida. Comendo porcaria, tanto melhor. A morte estava ali ligadinha para ele ficar no nirvana. Isso é primário, ele não perdeu nada, eu falei para vocês, ele era um homem bastante bem sucedido profissionalmente. Então, não era o ego dele que estava afetado, era a pulsão de morte em andamento ali, o narcisismo primário funcionando. Quando vocês vão ver no texto do estágio de espelho que está lá no Mundo Psi, quando a criança perde o objeto, porque no início aquele universo todo para ela, seja os barulhos em volta dela, a pessoa que cuida, uma mão que limpa ela, outra que dá mamar, uma batida de coração, um cheiro, tudo isso é o objeto. Quando ela começa a perceber que aquilo é um mundo e ela é outro, esse objeto se separa dela. E Freud vai falar, inclusive, ele descobriu o netinho ainda sem domínio da língua, mas já inserido numa linguagem, assimilando essa perda de objeto com o carretel. Dá, dá, dá. Onde aí o Freud vai descobrir a repetição. Então, eu falei isso tudo para vocês, isso tudo está no Mundo Psi, isso tudo está falado até nesse curso em alguns momentos, a parte do Oda, já passamos por isso
em vídeos aqui nesse curso. Então, quando a pessoa perde o objeto, que ela pensava que era parte dela, uma extensão dela, esse narcisismo primário, não, você não tem isso tudo, você é separado disso aí. Aí começa um buraco vazio que a pessoa vai tentar preencher. E aí é que começa a defletir a pulsão para o estágio de pulsão de vida. Então, primeiro exemplo disso é quando o bebê sente fome. E aí não vem o peito imediatamente. O que ele faz? Ele fica lambendo o beiço, chupando o beiço, ele fica alucinando o peito. Até que chega uma hora que a fome é insuportável, ele grita. Então, essa perda do objeto, ela é, desde o começo, ela é pequena. Desde o começo, você é pequena, a criança é pequena ainda, ela já vai perdendo. Quando ela está imunda, né? Fez cocô, toda suja, não vieram rapidamente limpar, e aí dá aquele mal-estar físico, né? Essas primeiras marcas dessa perda do objeto vão sendo postas ali nessa pessoa. Então, ele não é completo com o mundo, ele é separado do mundo. E é isso que vai fazer defletir a pulsão e você começar a gritar e pedir, a se virar. E impulsões de vida. E assim é que as coisas vão começar a se passar. Mas tem gente que não quer saber, quer ficar no estágio de nirvana. Esse objeto que a gente perdeu, e ele é para sempre perdido, porque era uma ilusão que você tinha essa gente toda em volta de você e isso era parte de você. Na verdade, você é um ser sozinho, nasceu pelado e vai voltar do mesmo jeito lá para fora. Não vai sair daqui da Terra do mesmo jeito que entrou. É uma ilusão, entendeu? Vai voltar peladinho do mesmo jeito. Pode botar um paninho em volta, mas acabou. É um ente, né? Esse objeto que foi perdido é que o Lacan vai dizer que a gente então vai ficar procurando preencher essa perda através de outros objetos na vida, seja uma namorada, seja qualquer coisa, um carro, uma importância, um dinheiro, coisas adquiridas, festas, blá, 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 não importa, são todos objetos. Esses objetos é que ele vai chamar de objeto petitá. Você escolheu um objeto, esse objeto petitá varia. Hoje a namorada se chama Maria, amanhã ela se chama Joaquina, depois da manhã já é um fulano que você está usando para ser seu capataz lá no trabalho que você precisa. Aí você começa a usar objetos. Esses objetos petitá, estão suprindo essa falta que você está precisando, tá? Então hoje a gente começou a entrar na pulsão. Eu comecei pelo objeto porque eu tinha passado pela questão do narciso do rapaz. Vocês viram que não tinha nada a ver com o fenômeno psicossomático aquilo. Era simplesmente um distúrbio narcísico tão grande que ele ia se matando para ficar no nirvana. Arranjar outro objeto, para quê? Ele ficava no meio da cama com o pai e a mãe e tinha uma sensação como se ele estivesse com o objeto. Já não era mais objeto, já era um objeto petitá, mas ele fazia de conta e ele ia se matando. A gente toda clínica, quem trabalha, né? Estou falando para quem trabalha, está lidando com isso. E tem que ser com jeito, porque você não vai chegar para o camarada e falar, olha só, meu irmão, né? Você tem que ir de leve, né? Fazendo umas perguntinhas e tal, para ver se esse aí eu consegui trocar de mulher. Chegou até a terceira mulher. Aí a família sacou que era a culpada, não eram os neurologistas, era a analista. Mas ele conseguiu
fazer outros objetos, sair dessa coisa de ficar lá comendo gordura, fritura, porcaria, durante um tempo, pelo menos. Tá bom? Bom, muito pouco, porque comer era difícil. Mas é que uma das mulheres gostava de cozinhar, ele acabava comendo coisas melhores. A outra era metida naturalista, obrigava ele a comer coisas. E a terceira eu não conheci porque eu fui expulsa junto na ocasião do terceiro casamento. Não sei. Eu já falei que eu não acho ele com um astral muito bom. E eu soube que ele está fazendo lá o que a mãe quer. Então, como é que a coisa está andando, eu não sei. Eu não tenho nada com isso. Bom, então hoje a gente viu a questão do objeto. O objeto é parte da pulsão. A pulsão tem objeto, tem fonte, tem impulso e tem alvo. Né? Um alvo, que é aquilo, tem impulso, que faz fazer, às vezes o impulso. Tem a fonte, que é de onde sai, né, para fazer essa força, né? E tem a fonte, tem o impulso, tem o alvo, né? Vou fazer uma instituição, vou fazer uma empresa, eu vou arranjar um namorado. E tem o objeto, que é o que vai substituir esse primeiro objeto que é perdido para sempre. Isso está lá no estágio de espelho que eu dei para vocês. Vocês vão ver como é que esse objeto que você tinha uma ilusão, na verdade é uma imagem congelada e a partir daí nasce o sujeito do inconsciente. Isso tá, quem quiser ver, tá por vídeos, não é grande. Agora, por favor, tem que ver o vídeo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Por quê? Porque é Lacan falando e eu mastigando cada parágrafo do Lacan para vocês entenderem o que ele está falando. Tá, beleza? Bom, então a gente chegou à 20ª aula desse curso de fenômeno psicossomático. Beijinho para vocês.